nosso assunto hoje é reencontre e cuide da sua criança interior. Então, independente da idade que nós temos, todos nós temos dentro de nós uma criança sapeca, aquela criança sapeca que nós fomos um dia, que era alegre, saltitante, que aprontava muitas travessuras. E embora nós tenhamos avançado em anos, em idade, embora nós já estejamos na fase madura, adulta, essa criança que nós fomos é a heroína das nossas façanhas infantis. Ela ainda continua bem viva no seu psiquismo, ela continua bem ativa, bem vibrante aí no seu psiquismo. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente reprime essa criança interior, a gente não deixa ela se expressar, não deixa ela vir na superfície. A gente recalca, reprime e ela fica, digamos assim, amarrada, engessada dentro de nós. Mas essa criança interior é a guardiã do otimismo, é a guardiã da magia, da alegria, da autenticidade. A Maria, oba, essa sou eu. É, Maria, é isso mesmo. Você tem uma criança interior bem vibrante, que eu conheço sua criança interior. Então, essa criança interior é guardiã dessas coisas fabulosas, né? Da autenticidade, da liberdade de ser e de sentir, do riso fácil, da pureza, da capacidade de brincar e se divertir no aqui e agora. A criança que vive dentro de você é um valioso recurso inato de desenvolvimento emocional. Essa criança tem qualidades maravilhosas, como, por exemplo, bom humor, alegria, espontaneidade. Essa criança guarda segredos que irá revelar só a você. Essa criança tem verdades para te ensinar. Essa criança tem a sua própria sabedoria para compartilhar com você. Essa criança é capaz de transmitir a você um senso de bem-estar, um senso de plenitude. Essa criança é capaz de tirar você de enrascadas, de situações difíceis. Essa criança é capaz de ajudar você a atravessar momentos de adversidade. Mas se você se afasta desse centro genuíno, desse núcleo que você tem, que é a sua criança interior no seu psiquismo, esse núcleo autêntico e lúdico e brincalhão, você pode perder toda essa riqueza, toda essa sabedoria, todos esses recursos preciosos de autocura que essa criança interior pode proporcionar a você, tá? Deixa eu mostrar para vocês um livro que eu gosto muito e algumas coisas dessa live eu retirei deste livro aqui, olha. A Criança que Ainda Está em Você. A autora é Peggy McGurn. Peggy McGurn. Manual de instruções de como tornar benéficas as preciosas reservas do eu. Então, essa criança interior são reservas do nosso eu autêntico, da nossa essência como pessoa, né? Então, eu tenho postado isso durante a semana, mas vou repetir aqui, reforçar. Você sabia que todos os sentimentos, as emoções e pensamentos que você tem hoje, eles têm origem nessa criança que vive aí dentro de você? Sim, essa sua criança é um arquivo ambulante. Essa criança contém registros emocionais da sua infância. Tudo que você já viveu na sua infância está registrado nessa criança interior. Inclusive, vivências, percepções, sensações que você teve na vida intrauterina, tá? Nessa lá atrás, desde o momento em que você foi concebida. E eu reforço então com vocês que o que você viveu na infância não fica lá na infância. Tudo que você viveu na infância, seja positivo ou seja negativo, vai servir de repertório emocional para a sua vida na fase adulta. Todo o seu almoxarifado emocional contém elementos que vieram lá da sua infância. Contém crenças, contém percepções, contém sensações, sentimentos, pensamentos, emoções, reações. Tudo que veio lá da infância ficou guardado nesse almoxarifado emocional. E quando agora na vida adulta você precisa de algum arsenal para lidar com as dificuldades, automaticamente, inconscientemente, você vai ler lá nesse almoxarifado emocional, buscar as informações que você precisa.
Mas você só vai encontrar essas informações se você estiver conectada com a sua criança interior. Como eu disse, se você se apartar dela, se você reprimir essa criança interior, você não vai ter acesso a esses recursos riquíssimos que ela pode te oferecer. Por isso tudo, por essa introdução que eu fiz aí, é que é importante você reencontrar, reconectar e cuidar da sua criança interior. Isso é de importância vital para a sua saúde emocional e para que você tenha uma autoestima saudável. Resgatar a sua criança interior é conectar-se com a sabedoria do coração, é despertar potenciais que estão adormecidos em você, é reencontrar as suas fontes de criatividade natural, é reencontrar a verdadeira liberdade do eu, a verdadeira liberdade de ser quem você é, de ser quem você quer ser. Porque vocês já viram, né? Criança é espontânea, criança é autêntica, criança não tem trava na língua, ela fala o que ela pensa, ela é ingênua, ela é pura, ela é doce, ela é inocente. Depois, à medida que a gente vai crescendo e sendo moldada pelos pais, pelos professores, pela escola, pelo sistema, é que a gente vai adquirindo censuras, barreiras, máscaras, né? Máscaras que a gente, às vezes, é obrigado a usar para sobreviver no ambiente onde nós estamos. Às vezes, é obrigado a usar máscaras para agradar os outros, para agradar os adultos, para não incomodar, né? Então, muitas mulheres, muitas pessoas, de um modo geral, tiveram feridas emocionais na infância que não foram solucionadas. E essas pessoas mantêm essa criança interior machucada, ferida, até hoje, até a vida adulta, até a maturidade. Olha, eu conheço mulheres maduras, de mais de 50 anos, 60 anos, atendo no consultório, se comportando de maneira imatura, como se fosse aquela criança ferida, sabe? Aquela criança dodói, aquela criança que sensível, qualquer coisa ela está chorando, qualquer coisa ela está se sentindo incompetente, inconveniente, inadequada. Então, às vezes a mulher não amadurece, ela se fixa nessa criança interior machucada, ela se fixa nessa fase da infância em que ela estava muito vulnerável e vai avançando nos anos sem solucionar esse trauma, sem solucionar essa ferida emocional. Então, o que essa criança interior machucada precisa é de cura, é de recuperação, para que a sua vida adulta seja mais ajustada, seja mais satisfatória, para que você tenha boa saúde emocional, para que você tenha boa autoestima. Agora que você está adulta, então você pode tentar compreender o que aconteceu com essa criança na sua história. Você pode olhar para a sua história lá atrás, como se fosse alguém que está assistindo a um filme, procurar compreender as motivações dessa criança, procurar compreender como ela se feriu, como ela se machucou, para então, a partir daí, planejar ações para curá-la, para você tirar ela desse lugar de ferimento, para você dar uma ressignificação à dor, às lembranças dolorosas, aquilo que aconteceu lá na infância. Essa criança, geralmente, ela é muito resistente, ela é muito persistente, e essa criança interior, ela procura chamar a sua atenção, ela procura se comunicar com você o tempo todo. Só que muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, ou a gente não sabe identificar as formas como essa criança interior está nos chamando, tentando se conectar conosco. Quer ver alguns exemplos aqui de como a sua criança interior tenta se comunicar com você, tenta chamar sua atenção? Por exemplo, você se sente impactada com um pouco assim de revolta íntima quando você vê ao seu redor crianças sofrendo, seja por quais motivos forem? Quando você sente essa revolta íntima, quando você sente esse impacto ao ver crianças sofrendo, é a sua criança interior que está revirando lá dentro, que está te chamando para você prestar atenção nisso. Porque é uma projeção, você vê uma outra criança sofrendo, mas na verdade você está projetando o seu sofrimento também naquela outra criança. Por isso que isso mexe tanto com você. Por exemplo, outro exemplo, você sente repugnância quando a mídia dá notícias de abusos sofridos por criança, seja qualquer tipo de abuso, abuso físico, abuso psicológico, abuso moral, abuso financeiro, qualquer tipo de abuso, abuso sexual, né? Isso causa uma repugnância. Por que a gente sente essa repugnância,
essa indignação, porque a nossa criança interior está pulando lá dentro, tá também chamando a sua atenção. Quer ver? Um outro exemplo é você encontrar a sua criança interior machucada quando você olha na rua, por exemplo, criancinhas abandonadas, criancinhas sendo rejeitadas, bebezinhos sendo deixados na rodoviária, no cesto de lixo do banheiro público, na porta da casa de alguém. Isso mexe muito com a gente, porque a nossa criança interior também está ferida, está afetada, ela está nos mostrando a situação das crianças no mundo ao nosso redor. Por exemplo, outra coisa também que mexe com as nossas emoções é quando a gente toma conhecimento de crianças passando por doenças. Vocês já viram essas correntes? Às vezes passam correntes aí no WhatsApp, mesmo no Instagram, pedindo ajuda para crianças, com foto de crianças entubadas, sofrendo, machucadas, feridas. Isso causa uma comoção. A morte precoce de crianças nos causa muita comoção, a desnutrição. Quando a gente vê aquelas crianças lá da África, da Etiópia, de não sei onde, com aquela magreza, aquela fome, aquela tristeza, aqueles olhos esbugalhados, a criança magérrima, só pele e osso, isso mexe com a gente muito, além do normal. Todos esses sentimentos que a gente sente quando vê a criança sofrendo são formas que a sua criança interior tem de se comunicar com você, de dar um alô para você, de pedir atenção, de chamar a sua atenção, tipo assim, olha para mim, olha para o meu sofrimento, olha para a minha ferida, olha para meu machucado, olha para o meu trauma. Eu também preciso de ajuda, eu também preciso de cura. Então, é parte do processo de autocura, é parte do processo de cura interior, você imaginar, visualizar, comunicar, ouvir e cuidar da sua criança interior. Então, agora eu vou passar para vocês algumas formas que estão ao nosso alcance para você acessar a sua criança interior. Se é que você tem uma criança interior reprimida, recalcada, presa dentro de uma forma, dentro de uma caixinha, se não tem deixado ela sair, eu vou te dar algumas formas de soltar essa criança, de libertar essa criança. Que não é o caso da Maria Madalena, né? Que a criança dela já está bem soltinha. Ela já soube dar esse espaço para a criança interior dela conviver com a Maria Madalena adulta, certo? Vocês estão me entendendo, gente? Estão acompanhando o meu raciocínio? Dá um ok aí para mim antes de eu passar para essas formas de acessar. A Maria Madalena está rindo. Antes de eu passar essas formas de acessar a sua criança interior, dá um ok para eu entender que vocês estão acompanhando o meu raciocínio, que o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. A Maria falou ok, está fazendo sentido, certo? A Deia também, boa noite, está fazendo sentido, ok, então tá. Estou entendendo que vocês estão me acompanhando, vamos prosseguir. Formas de acessar a sua criança interior. A primeira forma que eu vou dar aqui de você acessar a sua criança interior é a imaginação criativa ou a visualização. É a visualização mental, uma visualização, uma imagem que você cria na mente, tá? Deia Matosinho, sei bem como é ruim ser a menina prodígio. Pois é, Deia, pois é, Deia. Você foi a menina prodígio da família e acabou tendo que cumprir esse papel, acabou tendo que entrar nessa forma, até o momento em que você decidiu se libertar e sair dessa caixinha, né, da menina prodígio. Entendo bem você. Então, gente, essa visualização mental pode levar você ao passado para encontrar-se com aquela criança que você foi um dia. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um exercício que você pode fazer sozinha na sua casa, num lugar tranquilo, onde você não vai ser interrompida. Você faça primeiro umas respirações profundas, relaxe todo o seu corpo, feche os olhos, imagine e visualize mentalmente, crie na sua mente um cenário da sua infância. Por exemplo, você pode se fixar em uma idade, 5 anos, por exemplo, 7 anos, sei lá, escolha uma idade aí da sua infância para que você possa se fixar e visualizar como era a sua vida naquela época, naquela idade. Lembre-se de como você era fisicamente, lembre-se do que você brincava, quem eram as suas amiguinhas, onde você estudava, o que você fazia no seu dia a dia. Enfim, procure
obter o máximo de detalhes e fique um pouco nesse momento aí com essa criança interior, apenas observando, apenas como alguém que assiste um filme, né? Sabe o que ajuda muito essa visualização? É você pegar fotos antigas, fotos da sua infância, fotos de você sozinha, fotos de datas como aniversário, fotos de você com a família. Isso ajuda muito a ativar a sua memória e talvez até trazer do inconsciente lembranças úteis para você trabalhar, memórias dolorosas e traumas que você pode ressignificar. Então essa é a primeira forma de você acessar a sua criança interior, é usar a imaginação criativa e a visualização. A segunda forma de você comunicar-se, de você acessar a sua criança interior, é comunicar-se mentalmente com ela, numa conexão profunda, direta, simples, objetiva e espontânea. Então, supondo, naquela visualização que você fez do primeiro passo, né, que você se visualizou com 5 anos de idade, um exemplo. Então, aproxime-se, você é adulta, aproxime-se dessa criança interior sua, que você visualizou com 5 anos de idade, e pergunte-lhe o que ela está passando, como ela está, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é o seu medo, e dê alguns minutos, faça uma pausa de alguns minutos para essa criança interior que você está visualizando responder. Imagine a resposta que essa criança daria. Isso aí já é material riquíssimo de autoconhecimento e material precioso para você trabalhar. Não sei se você faz terapia, você pode levar esse assunto para terapia também, ou escrever, ou fazer registros das memórias que você está tendo ao relembrar e visualizar a sua infância, e você ter ali elementos para sua autocura e para acessar e restaurar essa criança interior. Então, você fez as perguntas, né? Você fez as perguntas. O que você está precisando? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Daí vem a terceira forma de você acessar a sua criança. É ouvir o que essa criança tem a te dizer. Então, nessa visualização que você fez, de uma criança com 5 anos, por exemplo, você fez as perguntas e agora você vai ouvir as respostas dessa criança interior nessa visualização mental. Mas ouça essa criança não com seus ouvidos aqui físicos. Ouça essa criança com seus ouvidos intuitivos. Ouça essa criança com a sua alma, com encantamento, com autenticidade, com amorosidade. Acolha as necessidades dela, as suas carências mais profundas, né? Aceite, seja o que for que ela estiver colocando como sua dor, seu sofrimento, seu medo. Acolha, sem julgamento, sem ficar procurando justificativas, sem ficar procurando culpados, sem ficar procurando explicações. Simplesmente reconheça os conflitos dessa criança, as angústias que essa criança passou durante a infância, que ela está te comunicando ali através dessa visualização, seus complexos, seus medos, tudo com detalhes. Procure saber bastante detalhes. Se ela falar de algum medo para você, faça mais perguntas, mas medo de quê? Quando é que esse medo aparece? Olha, você vai obter respostas assim que vão vir do seu inconsciente e vão deixar você assim boquiaberta. Quanto mais detalhes da história dessa criança você conseguir obter nessa visualização mental, mais você se aproxima dessa criança interior, mais você cria um vínculo com ela e melhor efeito terapêutico você obterá fazendo essas ações que eu estou sugerindo aqui. E agora a quarta ação, né? Depois que você visualizou, fez as perguntas e escutou intuitivamente essa criança, agora é hora de cuidar dessa criança. Agora é hora, então, do cuidado. Essa criança precisa de amor, essa criança precisa de aceitação. Agora que você é adulta, você pode compreendê-la. Agora você pode beijá-la, abraçá-la, dar-lhe proteção, apoio, acolhimento. Procure visualizar você adulta abraçando você criança e dizendo que te ama,
dizendo que ama essa criança, dizendo que você está ali do lado dela, que hoje você é adulta e que você está ali do lado dela para dar apoio, para dar suporte, que hoje ela não precisa mais ter medo, que hoje ela não precisa mais sofrer, porque você já cresceu e já virou uma pessoa adulta, você já deu certo, você já foi uma pessoa bem-sucedida, porque por causa dessa criança é que você chegou até aqui onde você está. Essa que é a verdade. É por causa dessa criança, da resiliência dessa criança, das formas que essa criança encontrou para enfrentar as adversidades, é graças a isso que você chegou até hoje, onde você está, como essa mulher madura que você é hoje. Trate a sua criança interior, nessa visualização e sempre, como você gostaria de ter sido tratada na sua infância e não foi, né? Dê carinho a essa criança, abrace ela forte, diga a ela que a partir de agora ela está a salvo, ela não está mais vulnerável, ela não está mais desprotegida, porque você adulta agora é a protetora dela, né? Que você vai cuidar dela, que você vai aceitar e acolher ela como ela é, como ela merece, mesmo que ela cometa erros, mesmo que ela cometa deslizes, mesmo que ela esqueça alguma coisa, mesmo que ela tenha que adiar planos, compromissos, enfim, ela é merecedora de amor independente do que ela faz. Brinque com a sua criança interior, divirta-se, deixe que aflore, tudo nessa visualização mental, né? Dê a mão para essa criança e brinque com ela, deixe que aflore a espontaneidade das duas partes. A espontaneidade da criança, a leveza, a ingenuidade, a pureza vão te conquistar, vão te trazer também para a vida adulta, vão trazer para a sua vida adulta também mais leveza, mais autenticidade, mais espontaneidade, mais criatividade. E procure, então, levar essa criança onde ela gostaria de ir. Pense um pouco, onde é que você gostava de ir quando era criança? Qual é o lugar que te dava prazer? Qual é o lugar que era agradável de você frequentar, de você ir, ou alguma atividade que você gostava de fazer? É ir no parque? É ir tomar sorvete? Tem coisas que ficam na memória, ficam muito bem gravadas na memória, e a criança não esquece disso nunca. Você cresce, vira adulta e continua com aquela memória daqueles momentos da infância, de lugares que você frequentou, que eram bons para você, e de atividades que você fez que eram prazerosas. Então procure fazer isso com a sua criança interior, nessa visualização, porque é isso que essa criança precisa. Essa criança precisa se sentir amada, protegida, segura, aceita e acolhida, independente do que ela passou, independente do que ela fez, independente dos acontecimentos dolorosos e difíceis que ela teve na vida dela, né? Olha, não há nada mais saudável do que deixar a sua criança interior aflorar. Ser espontânea, deixar ela aparecer na sua vida de vez em quando, né? Não reprima essa criança interior. A idade adulta também precisa, de vez em quando, de aproveitar essa parte divertida e pueril da vida, né? A vida de adulto não é só pagar boleto, gente. A vida de adulto não é só compromisso, trabalho, coisa séria, não. A gente tem que ter espaço para ser infantil de vez em quando, né? Por exemplo, vou te dar umas sugestões aqui de atividades que você pode realizar para dar esse espaço para agradar a sua criança interior, mesmo você sendo adulta. Para dar esse espaço para essa criança interior aflorar, para aproveitar essa parte divertida da vida. Por exemplo, faça passeios em locais em que você passeava na sua infância, ou num jardim, ou num parque. Olha, nós fizemos uma viagem aí umas 2 semanas, só mulheres maduras, mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, e teve algumas que foram se divertir num parque lá, numa roda gigante. Olha que oportunidade fabulosa de dar espaço para a criança interior se divertir, para relembrar a infância, para relembrar momentos agradáveis. Isso faz o nosso organismo produzir os neurotransmissores do bem-estar. A pessoa sai ali da roda gigante feliz, saltitante, cheio de alegria, porque o próprio organismo providencia a produção desses neurotransmissores no sistema nervoso, isso é jogado na nossa corrente sanguínea e traz aquela sensação de alegria, de bem-estar, de satisfação que é sem preço, não tem preço que pague.
Por exemplo, brinque com as borboletas, com os passarinhos, cheire as flores coloridas, pule na poça d'água, brinque na chuva, que é uma coisa que as crianças gostam de fazer, colocar o pé no chão, na terra, brincar na enxurrada. Outra coisa que a criança gosta muito de fazer é se sujar para brincar com areia, com terra, com barro, com tintas. Isso também ativa esse lado infantil que nós temos dentro de nós. Role na grama, jogue bola, admire o nascer do sol ou o pôr do sol, suba em árvores, né? Com segurança, né, gente? Não vai também fazer alguma atividade que vai colocar em risco a sua integridade física. Vá, mas suba na árvore, mas suba com segurança. Pule corda, ande de bicicleta. Olha, eu me conecto muito com a minha criança interior quando a gente anda de bicicleta. Quando eu encontro um balanço, eu tenho que sentar naquele balanço e gangorrar um pouquinho. O balanço me chama. Passei perto de um balanço, é igual um imã. Eu tenho que ir lá, sentar e balançar um pouquinho. Porque fazendo isso, eu faço um agrado para a minha criança interior, eu relembro meus tempos de infância, de criança. Uma coisa que me marcou muito na minha infância foram os balanços. Porque nas casas que eu morava, o meu pai sempre fazia balanço no quintal para nós brincarmos, né? Nós éramos 3 crianças, então eu me lembro, eu tenho fotos também dos balanços que a gente tinha, assim, desde muito pequenininha. Eu tenho foto aí de 4 anos de idade no quintal e o balanço ali. Então, assim, eu fui acostumada com balanço desde muito pequenininha. Então, eu aprecio muito, isso me traz muita memória afetiva, agradável, certo? Bom, pode ser que você não goste de andar de bicicleta, mas às vezes você quer andar de rolimã, de patins, de skate. Enfim, escolha qual que é a sua diversão. Às vezes você gosta de soltar pipa, às vezes você gosta de jogar bola, às vezes você gosta de dançar, às vezes você gosta de cantar, de pular. Faça aquilo que a sua criança interior sugerir com espontaneidade, com liberdade, com autenticidade. Isso vai te fazer um bem enorme. É um bem, assim, bioquímico, como eu estou dizendo. Maria Madalena falou, eu também. Você também, Madalena? É na bicicleta, né, que você se conecta com a sua criança interior? Ou é no balanço? Ivana, exatamente. Lembrei-me da chuva e das árvores. Pois é, todas as crianças gostam de brincar na chuva. Gente, qual criança que não brincou na chuva? Qual criança que não subiu em árvore, né? Sandra, sábado comi um algodão doce na drogaria Souza. E acariciei minha criança interior. Até perguntei se criança grande poderia pegar. Criança grande, exatamente. Isso mesmo. O algodão doce é outra coisa que marca a infância das crianças. Parque de diversões, circo. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode fazer para agradar essa criança interior que, assim, a lista é enorme. Eu dei só algumas sugestões aqui. Maria Madalena, nos dois. Isso, então a Maria Madalena se conecta com a criança dela nos dois. Na bicicleta e no balanço, igual eu também. Sandra Nascimento, na bicicleta também me conecto, isso mesmo. Apesar das cicatrizes, a gente tem cicatrizes da infância e com certeza a gente lembra de onde vieram, qual tombo, qual travessura que deu origem àquelas cicatrizes, né? Então vocês vão me perguntar, não, mas para que serve isso? Para que serve eu acessar a minha criança interior? Qual a utilidade disso? Então, a utilidade disso é essa, uma delas é essa que eu te falei. Você liberar a sua criança interior, você se conectar com ela, seu organismo vai produzir os neurotransmissores responsáveis pela felicidade, pelo bem-estar. Outros benefícios de você interagir constantemente com a sua criança interior é curar as feridas do passado. Curar aí é dar um novo significado às feridas do passado, enxergar de outra forma as feridas, porque às vezes a criança enxergou de uma maneira e o adulto hoje enxerga de outra maneira, enxerga sob outra perspectiva, certo? Outro benefício é você acessar a sabedoria, as reservas do eu preciosas que a sua criança interior guarda aí dentro de você e usar isso como recurso na sua vida adulta. A sua criança interior pode ser a sua conselheira, porque os recursos que ela usou na infância para sair de situações embaraçosas, para sobreviver, para enfrentar adversidades, pode ser os mesmos recursos que você vai também poder usar hoje. Então, através dessa conexão com a sua criança interior, você também se conecta com essa fonte de sabedoria interna que você tem, né? Essa sabedoria interna que às vezes fica tão esquecida, tão abafada,
a pessoa fica só procurando respostas do lado de fora, fica procurando aprovação dos outros, opinião dos outros, e esquece de olhar para dentro e ver que a sabedoria interna reside ali junto com a sua criança interior. Outra utilidade disso é impulsionar seu desenvolvimento emocional e reforçar a sua autoestima. Outro benefício de conectar-se com a sua criança interior é restaurar uma vida vibrante em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma vida física vibrante, uma vida mental vibrante, uma vida emocional vibrante, uma vida espiritual intensa e vibrante também. A criança interior ativa e viva dentro de você, ela pode colaborar para você ativar todas essas áreas da sua vida. Olha, a minha abordagem de trabalho da psicoterapia é a Gestalt, né? Já falei isso algumas vezes lá no Instagram. Então, a Gestalt terapia tem muitas técnicas para levar a cliente a acessar a criança interior e curar as suas feridas emocionais. Eu já me submeti a essas técnicas de resgate da criança interior e já fiz vários tipos de terapia, mas vamos dizer, a experiência mais marcante que eu tive com a minha criança interior foi em 2010, lá em Fortaleza, num curso que eu fiz na Universidade Federal do Ceará, que foi o curso de resgate da autoestima, de técnicas de resgate da autoestima. E entre as técnicas do curso tinha o resgate da criança interior. E a gente não só aprendia a parte teórica das técnicas, mas a gente também tinha que passar pelas técnicas. Então foi a vez que eu tive assim, que eu entendi melhor o que é esse lance de criança interior, que eu soltei minha criança interior para fora, me conectei com ela e estou feliz com ela até hoje. Quero também contar para vocês que esse ano eu estou fazendo uma formação, estou fazendo uma nova especialização. Eu estou fazendo uma formação para me tornar especialista em mulheres. Então, essa formação que eu estou fazendo trabalha com um protocolo de 10 sessões. É tipo uma terapia breve. É uma terapia que a gente pega um determinado assunto, foca naquele assunto e trabalha ele em 10 sessões e encerra, tá? Mas eu ainda não... Esse método chama método TEPM, tá? Terapia para mulheres. TEPM. E através do protocolo, desse método, tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, tem uma sequência de sessões que a gente tem que fazer, e a gente trabalha muito com a história da cliente e com a criança interior. Uma das sessões é um trabalho específico com a criança interior. Através, então, desse método, através desse protocolo de 10 sessões, é possível você se reconectar com a sua história e obter cura para traumas e feridas emocionais. O foco desse protocolo é mexer na sua história para identificar e tratar as feridas emocionais, dar um novo significado para elas e você se libertar delas e caminhar de forma autônoma. Mas eu ainda não estou atendendo com esse protocolo, porque eu estou estudando ainda e eu tenho que fazer um TCC. Antes de fazer o TCC, eu não tenho ainda autorização para aplicar o protocolo. Vou começar a fazer meu TCC agora em outubro, na segunda quinzena de outubro, vou começar a fazer o TCC, então em breve eu vou poder estar aplicando esse protocolo. Como é um protocolo riquíssimo, um protocolo que está revolucionando aí o universo emocional feminino, eu estou montando uma lista de espera. Se você tem interesse em passar por esse protocolo, por esse método TEPM, você vai lá no meu direct no Instagram e me fale do seu interesse. Tenho interesse no método TEPM, em passar pelo método TEPM. Que aí eu vou fazendo uma lista de espera e assim que eu puder atender, acredito que em outubro, novembro, em dezembro eu vou poder começar a atender. Em dezembro eu vou poder começar a atender as pessoas. Aí eu vou pegar essa lista, eu vou por ordem, né? Quem dá o nome primeiro, eu vou atendendo primeiro e vou colocando na minha agenda e assim sucessivamente. Então, se você tiver interesse em conhecer mais desse método, em passar por esse método, coloque no meu direct que eu estarei então fazendo uma lista de espera para atender você o mais rápido possível. Quem chega na frente, como diz o ditado, quem chega na frente bebe água limpa.